E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um Mimimi Cultural, hoje com diversas atrações. Mas antes eu quero dar alguns recadinhos. Hoje, às 4h30, no Santei Cafés, que fica na Rua dos Andaras 1546, vai ter um desfile de moda afro. Às 19 horas, na Vieira de Castro 439, no Espaço Amélie, o ator Cirmar Antunes vai estar fazendo trechos da obra de Oliveira Silveira. E hoje tem a grande programação do dia, que é aos 2 anos do Grupo Pura Astral na Escadaria da Borges. É imperdível, tem que chegar cedo, porque vai estar uma multidão. Então, dados os recados, vamos aos nossos convidados. A Josiane, a Ivonete e o Silvio. São 3 expoentes do movimento negro, mas que atuam em outras áreas. Por exemplo, a Ivonete. Tudo bem, Ivonete? Tudo bem. Bom Bem dia. pertinho do microfone. Bom dia. A Ivonete Carvalho é uma liderança no movimento negro, mas ela opera também na área de direitos humanos da criança e do adolescente. Explica o que vem a ser CEDICA e que tu atuas. Bom, primeiramente, bom dia, né, a todos. Bom dia, Silvinho, nossa convidada da Bahia, que está aqui prestigiando esse momento tão importante, esse diálogo, né, Janice? E agradecer também esse convite. Eu estou atualmente vice-presidente do CEDICA, né, que o CEDICA é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui do nosso estado. E é um conselho criado para fazer valer as leis de proteção e garantia de direitos, né, da criança e do adolescente. Então, como militante do movimento negro, tenho aproveitado essa oportunidade, né, de estar lá no conselho como vice, para incidir para dentro da política da criança e do adolescente aqui no nosso estado o recorte étnico-racial. Porque, se a gente está falando de garantia de direitos, a gente tem que também fazer o recorte das crianças e adolescentes negros e negras, que são os setores mais vulneráveis da nossa sociedade. Então, acho que é um grande desafio. Ivonete, tem 2 episódios que eu gostaria de comentar contigo da ministra Damares. Uma que ela se coroou, botou uma tiara de princesa e disse: somos todos princesas, em função de uma menina que tinha sido discriminada racialmente. E o outro episódio é a abstinência sexual que ela está pregando. O que tu pensa sobre isso? Olha, eu particularmente assim acho um absurdo toda e qualquer manifestação, né, dessa ministra. Acho lamentável que, depois de todos os anos de conquista da luta das mulheres, da luta de direitos humanos no nosso país, né, da promoção da igualdade racial, tudo que a gente avançou em termos de conquista, de protagonismo, de garantia de direitos, a gente possa ter uma ministra com pronunciamentos dessa natureza. Então, ela representa um retrocesso em tudo aquilo que a gente conquistou, uma ameaça, inclusive, aquilo que a gente conquistou em debates, em conferências, inúmeras conferências dos direitos da criança e do adolescente, da mulher. E aí a gente vê um debate, uma conversa, uma manifestação como essa, sendo que ela deveria se utilizar desse espaço que a mídia, né, de grande massa dá para ela, e não dá para os movimentos sociais, ela poderia se utilizar disso para colaborar, para reforçar as conquistas dos movimentos sociais e os direitos daquilo que a gente já conquistou. Nós já avançamos, nós estamos em outro patamar. Então, eu me recuso a dar atenção
ao que ela fala, mas eu acho que suscita o debate. Sim. Cada vez que ela se manifesta, suscita esse debate e faz com que a gente, enquanto movimento social, enquanto ativistas, nos fortaleçam mais ainda, nos rearticulemos mais. E isso não desvia da atenção para coisas mais importantes? Diretamente. Diretamente. Eu acho que, inclusive, existe uma intencionalidade nisso. Né? Sim. Cada vez que ela se manifesta, outros membros do governo se manifestam, fazem essas manifestações bombásticas, acabam direcionando o grande debate das massas para um outro foco e desfocando daquilo que é real, daquilo que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia, que é o que está batendo todos os dias na nossa porta, a violência, né? A grande problemática dos casos de racismo acirradamente aumentando, o feminicídio acirradamente, os índices aumentando, e as mulheres negras são as maiores vítimas, estatisticamente está comprovado isso. Né? Há um sentimento de ódio cada vez maior, e esse tipo de manifestação acaba acirrando para isso, acaba dando, digamos assim, combustível para acirrar mais esse ódio, essa bipolaridade, essa tensão social que está colocada hoje para nós. Tá certo. Silvio Aquino. Eu considero o Silvio Aquino um baluarte da memória da cidade de Porto Alegre. Eu acho invejável a agenda dele, porque ele conhece a pessoa, mas ele não conhece a pessoa, ele conhece a família da pessoa, os primos, os tios, os pais. Ele consegue ter uma rede de conhecimento da comunidade negra em geral. Eu acho perfeito. Gostaria, Silvio, que tu falasse um pouco do Areal da Baronesa, da importância do Areal da Baronesa. Bom dia a todos, participantes, e a nossa amiga Janice, mas, primeiramente, vou colocar que, em 1985, a Semana da Consciência Negra foi uma ideia, um projeto teu com o vereador Vilton Araújo, que foi aprovado. Então, foi aprovado na Câmara de Vereadores. Depois, com o tempo, eles mudaram o nome, aí botaram. Agora, nossa era Frente Associação Negra da Cultura. Aí, depois, com o tempo, a Semana da Consciência Negra, agora mudaram. Já mudaram porque, depois, como se diz, depois da cama feita, é barbada tu vem. E assim, Janice, a gente tem ali no Areal da Baronesa, principalmente a Avenida Guarenha. Para mim, ainda era a Avenida Guarenha. Era da casa número... na entrada tinha 2 bares, do seu Paulo e o da esquerda do seu Acácio, que ele era o presidente da União da Baronesa, clube de futebol azul, vermelho e branco. E aí iniciava a entrada da Guaranha, eu e Jorge Rosa, o primo do Neri Caveira, nós montamos a montagem assim, dos moradores. Era da casa, só, a única que era à direita era a Casa 1, onde morava o Cláudio com a família dele, era mais conhecido por nós de Pim, que ele era cantor de Chavantes. E depois da 2 em diante era até a 21, depois da 21 tinha mais uma outra entradinha, assim, que vinha da 22 a 27, aonde na 27 era a família do Neri Caveira, da Dona Morena. E a Casa 4 ficou famosa porque era a casa da Tereza do 4, até há pouco tempo. Agora faleceu a Sônia, a irmã dela. Isso mesmo, está certo. Foi um dia daquele encontro lá na Travessa Veneziana. Então, ali, a Guaranha, assim, na esquina, nós tivemos, bem antes, nós tivemos na esquina da Barão com a Baronesa, o Bar do Bagé, Heitor Nunes da Rosa, seu Bagé. Então, tivemos, no número 300, foi famoso um pai de santo ali, que era o Mário do Pó. E o Mário teve uma história quando, ali na Praça Garibaldi, era o Clube dos Democratas. O imperador foi fazer uma festa lá. Era quase meia-noite, tinha meia dúzia de pessoas. Chamaram o Mário fechou, fez um trabalho, coisa de meia hora, aí sim, tiveram que fechar as portas, porque era muita gente. Era muita gente. Então, eu saí uma vez, o Cláudio Brito me ligou que eu tinha que sair, se eu podia sair com 2 alunos, era uma moça e um rapaz, para conhecer a baronesa. E eu saí com eles, me encontrei ali na Igreja Pontos Pobres, na esquina da República, e vim. Quando chegamos ali onde o Brito morou, em frente à tribo Guaianazes, do Mário Bartoschak,
aí tinha uma avenida, Avenida Oriental. Eu disse para ele que era avenida. Eles achavam que se dizia avenida era tipo Borges Medeiros, Farrapos, mas não, naquela época aquelas avenidas, assim, com diversas casas. E aí tu entrava ali na esquina. Hoje em dia, quem vai na Aureliano Figueiredo, no ladinho assim era Miguel Teixeira, onde tem um posto de gasolina ali com a baronesa. Naquela época não. Então tinha os velhos carnavais do Ariel da Baronesa, o carnaval famoso na esquina da Barão com a baronesa. O coordenador era o seu Dorival Leivas, o seu Valim, que era o que apresentava. Ele morava na casa, na Miguel Teixeira, 106. Se fosse vivo, estava com 100 e poucos anos. A esposa dele ainda está viva, a dona Marina. Agora não mora mais ali, que as netas dela e os 2 filhos levaram ela para morar junto, que ela estava sozinha, né? Estava morando na Zona Norte. E aí eu morei, me criei, como se diz, nasci na Santa Casa, morei 35 anos na Múcio Teixeira, 79. E ali na esquina da Múcio com a Barão tem o Boteco do Caninha. E no 79, nós era pequeno, saía ali em casa o X do Problema. Era um bloco de preto e branco. Interessante. Preto e branco. Eu digo assim, ó, os historiadores, os sociólogos, antropólogos não sabem o que estão perdendo, né? Porque ele conhece tudo, desde o número da casa até que os moradores todos. E eu não me esqueço, o Osmar Portes Marcelo Tesourinha estava jogando no Vasco da Gama, e um dia, naquela época, a rua não era calçada, era aquele areião vermelho, e era a guria assim, saí na frente, estava o Tesourinha, o pessoal, meu pai, a família, os vizinhos, tudo sentado, que ele tinha vindo passear em Porto Alegre, e a esposa dele, a dona Conceição, a família dela morava em frente de casa, e ele ficaram todos sentados, um sentado no chão, um outro com uma caixa, assim, como eram os nossos velhos carnavais aqui na João, na Borges Medeiros, os carnavais, o pessoal deixava uma cadeira, uma caixa, uma semana antes, marcar o lugar e ninguém mexia. Marcar o lugar. Ficava ali. Era bem legal. Eu peguei um pouco desse carnaval da João Alfredo. E assim, X, o problema ali tinham bons carnavais na Barão. Tinha os comandos, que era verde e rosa. Tinha os asas do samba, que era vermelho e branco. Agora ainda tem uns moradores antigos, ali na Barão do Gravataí, 512. Mora ainda o João Walter dos Santos Cruz, ali, Gelsi, que são filhos do coronel Romeu Rodrigues da Cruz, que foi juiz de futebol, era coronel da brigada, foi juiz de futebol, foi chefe da segurança da prefeitura, da guarda. Então, a família dele estão morando ali. O João Walter dos Santos Cruz, né, é um dos mais antigos moradores ali. E na Guaranha, eu vou passando uma quinta-feira, eu venho de um jogo do Internacional de Itália, e está o Manuel Soares, estava lá, e aí essa caminhonete da 0 Hora, o Manuel Soares está entrevistando. Aí eu fui lá, na casa da dona Olga, na casa 26, da Guaranha. Agora é Quilombo, né? Aí eu cheguei lá, e aí, Manuel, eu estou entrevistando a moradora mais antiga da Guaranha. Aí eu perguntei para ele, mais antiga na idade ou moradora? Não, ela é na idade e como moradora. Eu disse, não, então moradora ela não é. Não, por quê? Não, porque moradora era a Bia. A Bia, porque a Bia era filha do seu José Vecchio Gonçalves, filho da dona Morena, e ele casou com uma moça, Fernanda, e 2 anos depois ela faleceu, então a Bia, a guria, foi criada com a dona Morena, dona Dorcelina. Aí eu disse, então, na idade, sim. Aí ele disse, na idade é a dona Olga, mas a moradora mais antiga era a Bia, porque depois, quando faleceu a mãe da Bia, o seu Zé conheceu a dona Olga e casou com a dona Olga. Então, a mais antiga era a Bia. Então, tá, Silvio. Nós continuamos depois com toda essa narrativa que é super importante, super significativa para a nossa cidade de Porto Alegre. Eu tenho mais um recadinho para dar, que é o edital de ocupação de programação das atividades culturais do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa. Abriu o edital e ele contempla espaços como teatro e salas de múltiplo uso.
nas áreas de artes cênicas, artes visuais e música. O edital, a inscrição vai até dia 20 de fevereiro. Vocês procurem no site da Santa Casa e vocês obterão maiores informações. Josiânia. Essa aqui é o seguinte, ela é baiana, ela veio para Porto Alegre para fazer parte de uma banca e ela deu uma palestra maravilhosa lá na Fabico. Eu disse, não, mas ela tem que ir no nosso programa. Né? Então, ela está presente, Josiane. Doutora? Sim, doutora. Doutora, né? Então, vamos, doutora Josiane. Me diz em que área tu atuas, como é que é a atuação em Salvador, se tu atua em movimento social também, como é que tu fazes? Bom dia, prezada mesa, né? Uma mesa belíssima, com essas memórias fantásticas do seu Silvio. Nossa, estou super emocionada. Janice, muito obrigada pelo convite, Ivonete e público presente, público virtual, né? Um bom dia. Bom, eu sou professora do curso de Museologia da Universidade Federal da Bahia, da graduação e da pós-graduação. E aqui me sinto, nesse momento, muito à vontade, nesse compartilhar de memórias, nesse compartilhar de ações, né, de vida. E as duas falas, a fala da Ivonete e a fala do Silvio, elas me caem muito bem no coração. Na minha experiência docente, quando estive na Faculdade de Educação da UFBA, trabalhando com mestrado e doutorado no programa de pós-graduação, eu consegui implantar uma disciplina, hoje chamada componente curricular, de História Social da Infância. Né? Porque a minha tese de doutorado ela trata da história da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, sim, lá em Salvador, sim, que é a segunda biblioteca infantil do país. E um dos temas tratados nessa trajetória da história da biblioteca, justamente o tema da criança como cidadã. Né? Essa importância que a criadora da biblioteca infantil, a Denise Tavares, tão somente professora primária, nos anos 40, nos anos 50, 50 exatamente inaugurou a biblioteca. Mas ela já se preocupava nesse lugar da criança como cidadã. Tem um texto dela, um textinho pequeno, de 1944, que ela já falava desses direitos iguais. Imagine que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente ele só chegou, de fato, nos anos 90, chegou como uma lei que a gente não consegue dar conta. Então, nós temos um país que não dá conta dessa problemática, desse X do problema da infância. Então, nós temos um problema sério nesse país, que é a garantia de direitos, a criança como cidadã de direitos. Então, o artigo 227 da Constituição está lá, prova isso, né, que a criança é cidadã de direito, mas começa pelo nascimento, começa UTI neonatal, para você conseguir uma UTI neonatal para uma criança. E se a criança for uma criança pobre e negra, a confusão é maior. Então, são coisas assim nesse país que precisamos garantir. Essa retaguarda dos conselhos é extremamente importante. Nós estamos vivendo um momento que precisamos reforçar e garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, Ivonete, a tua luta é uma luta que é nossa, é uma luta geral, é uma luta super importante dessa criança. Então, quando eu trabalhava com História Social da Infância, uma das coisas mais X do problema, né, que a gente trabalhava muito nesse X, era justamente essa diferenciação do que era o velho conceito de menor, do Código de Menor, para esse alcance de criança e adolescente. Então, essa mudança que as manchetes de jornal tinham o desplante de colocar menor ataque à criança, por exemplo, coisas desse tipo. Então, eram, sim, coisas escabrosas que a gente conseguiu numa luta extrema. Então, essa luta, e mais uma vez a fala de Ivonete, a gente não pode esquecer essa luta. Quando falamos de educação sexual, a gente não está falando de iniciação sexual. Então, estão trocando tudo, estão fazendo uma coisa perversa com a sociedade brasileira, de dizer que a educação sexual é educação para o sexo, quando não é, porque uma boa educação sexual faz justamente o adolescente, a adolescente ter conhecimento do seu corpo, da sua sexualidade. Não é questão de estar incitando, né, e de estar estimulando a sexualidade precoce. Isso não é verdade. Então, a sociedade brasileira está sendo enganada
por esse tipo de discurso de abstinência sexual, né? Então, é uma coisa que está sendo muito atacado, está uma coisa muito feia, e que nós, na academia, na universidade, a gente precisa tocar nesses pontos. Nós que estamos nos movimentos sociais, no ativismo, precisamos tocar nesses pontos, porque são graves. Que é um engano, é um discurso enganoso, falacioso, de enganar, dizer que a educação sexual promove a iniciação sexual, quando é totalmente o contrário, né? E o Silvio, me tocou muito a fala do Silvio, e me lembrou muito uma escritora que eu agora estou arriada de paixão pela escrita de Eliana Alves Cruz, com Água de Barrela, que é um livro maravilhoso, e o outro, o Crime do Cais do Valongo, também é precioso, mas o Água de Barrela, ela pegou essa memória das velhas pessoas, das velhas mulheres da família, e recuperou, fez um livro maravilhoso. Eu sempre faço propaganda desse livro, não paro de fazer, que é Água de Barrela. Então, eu senti agora essa memória que o Silvio foi contando dessas pessoas, nominando perfeitamente, não, mais velha na idade ou mais velha na moradia. Então, isso é um detalhe fenomenal. E ela conseguiu a recuperação dessa memória através de uma tia que recentemente fez 98 anos, diagnosticada com esquizofrenia, mas que estava lá entre os anos 20 e 40 na memória, e ela respeitou e foi onde essa tia estava. E conseguiu uma recuperação, e ela foi até o africano inicial da família. Então, é algo fantástico, e é o que você disse, querida, em relação ao estímulo para os estudantes, para que pesquisem sobre. Essas memórias estão aí, a gente não pode perder essas memórias dessas pessoas mais velhas, com essa lucidez, com essa dinâmica maravilhosa. Estou tão encantada. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa mesa. Muitíssimo obrigada. Ivonete, e aí, tu poderias nos dizer assim, como é que está a atuação do CEDICA em relação a tudo isso que está acontecendo? Uma coisa é a tua opinião, outra coisa é o órgão como está atuando. Bom, antes de entrar especificamente no CEDICA, eu só quero reforçar a fala da professora em relação em relação a essa fala maravilhosa que o Silvinho fez aqui, porque eu tive o privilégio de conhecer mais diretamente o Silvinho quando eu estive na Câmara de Vereadores, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano na Câmara de Vereadores, coordenando a bancada do Partido dos Trabalhadores. Na época, eram 5 vereadores do PT. E eu via muito o Silvinho, conversava muito com o Silvinho, e o Silvinho sempre com esses papéis dele, com a pastinha é um aprendizado, dele, né? E assim, falando dessa coisa da memória. E eu não sei se é essa coisa nossa de quilombola, porque eu sou uma remanescente de quilombo aqui do município de Restinga Seca, Barro Vermelho, neta de benzedeira, parteira, né? E faço parte de uma comunidade reconhecida, inclusive, a comunidade Barro Vermelho. E ouvindo o Silvinho, ele resgata uma árvore genealógica das pessoas, né? Porque ele tem um nome, sobrenome, endereço, número da casa. A memória dele é uma coisa fantástica. Fantástico. E isso também reporta o que é um griot, né, Jana? Sim. Isso é um griot. Sim, eu considero o Silvio um griot. Que vai resgatando, e é tão importante isso para a cidade, porque a gente tem discutido tanto a memória da cidade, a identidade da cidade de Porto Alegre. A gente tem acompanhado tanta discussão sobre isso aqui em Porto Alegre, né? Tem aí o Poa Inquieta, que é um movimento que vem discutindo Porto Alegre. Eu faço parte do Poa Inquieta, e se discute muito isso. Acho que o Silvinho vai poder dar grandes contribuições para recontar essa história e para a gente ressignificar a cidade de Porto Alegre com uma identidade negra também, porque a tendência é cada vez excluindo mais essa história, essa identidade, cada vez mais levando para as periferias, né? Se a gente reportar, pedir para o Silvinho contar, por exemplo, todo o resgate que tem a redenção na história de Porto Alegre, na questão racial, né? Teria uma imensidão para ser resgatada. Então, acho que ele pode dar muitas contribuições nisso. Talvez esteja sendo mal aproveitado, né? Pelo movimento, inclusive, pelo nosso próprio movimento social. Entrando um pouquinho, Janice, nessa questão do CEDICA, também quero destacar aqui, eu sou funcionária pública aqui do Estado, sou comissária de polícia, né?
há 29 anos, estou quase me aposentando já, agora em fevereiro. Finalmente. Pretendo encaminhar meu processo aí de aposentadoria, principalmente nesse momento onde a gente está vivendo os ataques enormes Ao ao funcionalismo público aqui no nosso Estado. É lamentável, né, os ataques que a gente está vivendo. Tem um projeto que está, inclusive, acredito que deva estar entrando hoje na pauta aqui na Assembleia Legislativa, que ataca diretamente o funcionalismo público, todas as nossas conquistas. Então, está todo mundo assim muito querendo, quem tem tempo já está querendo encaminhar por conta disso, né, as ameaças que a gente está sofrendo. E eu quero fazer esse link e dizer que eu sou da área da segurança, para dizer que eu faço parte de um departamento na Polícia Civil chamado DPGV, Departamento de Prevenção, aliás, de Proteção a Grupos Vulneráveis. Então, a Polícia Civil, a partir do ano de 2019, final de 2019, mas vigorando a partir de 2020, criou, em 2019, um departamento de prevenção a grupos vulneráveis, já na direção da atual chefe de polícia, a delegada Nadine. E esse departamento ele cuida de todos os setores mais vulneráveis da sociedade. Então, estão ligados a esse departamento as DEANs, que são as Delegacias de Atendimento à Mulher, né, especializadas. Estão ligados a esse departamento as DPCAs, que são as Delegacias de Pronto Atendimento para a Criança e Adolescente, né, e as Delegacias do Idoso. E também o departamento cuida de todos os crimes de intolerância, né? Então, lá nós apuramos crimes de intolerância racial, de combate ao crimes de racismo, crimes de homofobia, né, ou de qualquer violação de direitos humanos, todos são tratados nesse departamento. Então, eu tenho muito orgulho de estar, no final da minha carreira, fazendo parte de um departamento que nós, enquanto movimento negro, movimento social, sempre propomos que a polícia, que a segurança pública existisse um espaço dentro da estrutura que desse conta dessa demanda, né, que não ficasse os inquéritos pulverizados nas delegacias. Então, agora a gente está trabalhando num espaço e que, inclusive, eu faço parte de um projeto que eu estou apoiando na Polícia Civil, que vai criar um plantão especializado com atendimento humanizado para atender essas pessoas. Então, a pessoa que foi vítima de racismo, ela não tem que ir ali para a área judiciária e ser atendida junto com aquele delinquente que acabou de cometer um assalto. Sim, sim. Entendeu? Por que essa pessoa que cometeu um crime, por exemplo, uma pessoa que foi vítima de uma mulher que foi vítima de violência, tem que estar nesse mesmo espaço, que é um espaço tenso, né, conflituoso, muitas vezes o próprio agressor está no mesmo espaço. Então, esse plantão diferenciado que está sendo criado, é um projeto, inclusive, nós tivemos com o senador Paulo Paim, nosso aliado, e o Paim já sinalizou um apoio para esse projeto também, vai destinar uma emenda esse ano, de 2020, para ajudar nesse projeto. Então, é um prédio especializado para atender com pessoas preparadas, policiais, né, sensibilizados e preparados para fazer esse atendimento diferenciado. Eu faço questão de trazer essa informação, porque é um projeto assim que a gente, enquanto movimento, é uma conquista, é uma grande conquista, né, da Polícia Civil, dessa organização que eu estou muito orgulhosa de ter uma mulher à frente. É a primeira vez que a Polícia Civil tem uma mulher chefe de polícia, né? Então, a gente está lá junto nesse projeto, é bem importante. E trazendo, então, para essa questão da criança e adolescente, achei muito interessante, quero me apropriar desse estudo, né, da professora aqui em relação à criança, porque a gente tem debatido muito isso no Conselho, né, em que pese muitas leis, né, de garantia de direitos que asseguram, né, as próprias legislações internacionais, né, a Unesco, a ONU, nós temos grandes marcos legais assegurados para a criança e adolescente. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente é um marco histórico no Brasil, né? E tantas outras leis, orientações, resoluções do CONANDA, resoluções dos conselhos estaduais, em que pese tudo isso, nós ainda temos casos gravíssimos de violação dos direitos da criança e adolescente, né?
Nossas crianças estão sendo abusadas, nossas crianças estão sendo estupradas. Eu falo isso porque eu sou da área da segurança. São dados que chegam alarmantes, né? O abuso sexual é alarmante, principalmente no interior, nos lugares onde de difícil acesso, né? São casos que mexem com a cultura das pessoas. Eu já fui a algumas cidades do interior, aqui no Rio Grande do Sul, para acompanhar alguns casos e pensar projetos para trabalhar a questão da prevenção, porque a nossa área, no departamento lá de proteção a grupos vulneráveis, é a área da prevenção, né? Então, fui para ver a situação e ver como que a gente pode estar juntando o Poder Público Municipal, Conselho Tutelar, segurança, os órgãos de segurança pública, para pensar essas ações de prevenção, orientações das mães. E, lamentavelmente, muitas vezes, a gente ainda trata com questões culturais conservadoras que resolvem abafar, porque, senão, está expondo o nome da criança, está expondo a filha para a sociedade, e está expondo o marido, está expondo o avô, porque o abusador está dentro de casa. Né? O abusador das crianças, estatisticamente, está aí colocado. É aquele que tem diretamente o vínculo afetivo com a criança. É o vizinho, é o tio, é o primo, é o sobrinho, é o pai, é o padrasto. Né? Então, uma questão muito séria e que a gente precisa ficar muito atento a isso. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que o Conselho tem se esforçado. Hoje, inclusive, a gente tem uma plenária, agora à tarde, no SEDICA, que se reúne aqui no 11º andar do CAF, né, que é o Centro Administrativo. E a gente tem uma plenária, e um dos pontos da nossa pauta hoje vai ser trabalhar o edital, né, os critérios para as entidades apresentarem projetos. Nós deveremos abrir o edital esse ano, né? Acredito que até início de março, primeira quinzena de março, a gente deva estar abrindo um edital, aí serão em torno de 2 milhões, que nós estaremos disponibilizando para que as entidades possam apresentar projetos na área de prevenção, de proteção e de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Isso são para ONGs, para... As organizações são organizações que... Já são cadastradas. Já são cadastradas, que têm um histórico de trabalho na área da criança e adolescente, já desenvolvem projetos nessas áreas. Né? São entidades que são cadastradas nos conselhos municipais, ou seja, cada município daqui do Estado do Rio Grande do Sul tem um conselho de defesa dos direitos da criança e adolescente. Então, essas entidades que apresentarão os projetos, né, para esse edital, elas deverão estar ligadas a esses conselhos municipais. Deverão ter, inclusive, uma certidão emitida por esses conselhos municipais de reconhecimento do trabalho dessas entidades. Então, a gente está muito atento a isso também, porque a gente está falando de recursos públicos, né? E estamos falando de uma política que a gente quer, de fato, incidir na vida das pessoas. Sim. E incidir nos dados. Nós estamos trabalhando com diagnóstico, então nós vamos ter, nessa área que eu estou falando da criança, do abuso, da exploração sexual, a gente terá uma linha para apoiar projetos nessa área, né? Na questão do resgate da identidade cultural, né? A questão do esporte, enfim, várias ações que trabalham o empoderamento, o fortalecimento, e que traga essa criança para um grau de protagonismo, né? De sujeito, que ela possa, que o adolescente também possa ser ouvido, possa ter o seu protagonismo, porque é aquela coisa, né? Sempre, historicamente, os adultos pensaram para as políticas para criança e adolescente. Hoje a gente já está num momento onde a gente está discutindo, inclusive, mais participação dos adolescentes. Inclusive, nós temos aqui no SEDICA um comitê, que é o CPA, né? Um comitê de participação dos adolescentes. Ou seja, os adolescentes participam das plenárias do Conselho, né? Tem uma representação de adolescentes para dizer o que eles estão pensando sobre os projetos, os rumos que o Conselho está tendo, as políticas que o Conselho está discutindo, se é isso mesmo. Então, tem uma fala deles, né, com propriedade daquilo que eles querem melhorar. Então, acho que a gente está caminhando nessa direção. Né?
O Silvio, para quem não sabe também, ele pode continuar falando do Areal, que é uma maravilha, mas ele é árbitro de futebol amador, mesário de futebol amador. Então, ele atua nesses campinhos de várzea aí. Ele tem uma atuação muito importante, ele tem várias competições, né, Silvio? Fala um pouco sobre isso, Silvio. Não, era na época do amador, era com o Paulinho Almeida. Então, não me esqueço, uma vez, quando eu fico na mesa, mesário, agora é delegado, um dia me convidou, Silvio, tu pode ir a Sarandi, sábado? Posso. Eu pensei que era aqui no bairro Sarandi, era na cidade de Sarandi. Aí eu fui lá, tinha o Grêmio, jogava, era juvenil, juniores, jogava de tarde, e eu fiquei lá porque tinha jogo, no outro dia eu tinha que ficar. E aqui na Federação de Futebol, estou há muitos anos ali, de mesário, agora delegado, né? Faço agora em São José, está fazendo os profissional agora no campo de São José, e estou fazendo juvenil, juniores. E assim, antes de continuar no futebol, eu quero falar sobre o carnaval o seu Lelé, o Adão Alves de Oliveira, que foi o primeiro remomo negro do carnaval no Rio Grande do Sul, bem dizer. Em Porto Alegre, quando ele chegava ali no Areal da Baronesa, com a Barão, ele chegava de barco ali na Ponte de Pedra. E dali os blocos saíram com ele. E ele ia em cima de um cavalo. Teve um ano que o cavalo era meio pequeno, ele tinha que levantar, que ele era alto, né? Tinha que levantar o seu Adão Alves de Oliveira. Aí, na Câmara de Vereadores, com a Janice, nós organizamos, tem a Semana da Consciência Negra, e um dia o pessoal vinha pouca gente, aí eu bolei, vamos dar um troféu. Aí o pessoal, qual é o nome do troféu? Aí eu disse assim, não, vamos deixar para amanhã, vamos pensar. De noite eu estou deitado, assim, veio aquela Carlos Santos. Aí me levantei, tomei nota, no outro dia levei ali para ele, o pessoal aprovaram. Carlos Santos foi um deputado aqui, muito expressivo, o primeiro negro na Assembleia. Foi governador também por uns dias. Aí, então, a gente, toda na Semana da Consciência Negra, a gente dá o troféu Carlos Santos. E aí eu também consegui fazer lá na Câmara o troféu Antônio Carlos Cortes, o troféu Vilto Araújo, o troféu Janice, que a Janice foi a cabeça de sair a Semana da Consciência Negra. E no futebol, o primeiro campeonato de futebol de areia, no Marinha, fui eu e uma equipe, meus irmãos, conseguimos organizar um torneio ali, na areia. Então, ali dali fizemos outros anos, e nós conseguimos, também eu consegui assim com o pessoal, por 25 anos, o torneio Ala do Roxo, das escolas de samba e clubes de bairros, assim. Foi 25 anos. Foi de 2000, foi 79, até 2003, aí paramos. Eu entreguei vários troféus e a Janice sempre junto com nós. A gente fazia nos campos da Redenção do Porto. E um futebol, quando eu joguei na Várzea, joguei no Juvenil do Cruzeiro, mas joguei na Várzea um jogo em 1966, jogou Grêmio Belenense de Portugal, lá no campo do Grêmio. E a preliminar foi o Juvenil do Grêmio contra o Barãozinho, que era o Barão ali da Barão do Triunfo, de João Padeiro. E olha a formação do nosso time. E o goleiro era o Marraspode, como ele jogava lá em Rio Grande aquele dia. Não, foi o Carrasco, o Marraspode veio depois, foi o Carrasco. Aí era o Carrasco, o João Lima, lateral direito, o Perácio, o Kiko, o cunhado do Neneca, e eu. O meio de campo nosso, naquela época, jogou o Wilson, irmão do Perácio, e o Gilberto Tim, que depois o Gilbertinho foi jogar em Criciúma, o pessoal do Criciúma veio conversar com ele, não quis jogar de zagueiro, jogou no meio. Para nós foi bom, o cara com uma saúde daquela. E o ataque nosso foi o Neri Caveira era o centroavante, o Canhoto, o Irineu, então o Vitor Rosa na ponta. Então, o primeiro golo nosso, até hoje não esqueço, o Vitor Rosa cruzou e bateu nos zagueiros, fez uma volta pelo goleiro, o Neri entrou caminhando devagarzinho, chutando a bola, com bola e tudo. E o juvenil do Grêmio, naquela época, era o goleiro, o Jair, era o escurinho, ele, o negro, baixinho, o Jair Espinosa, Beto Becamarte, Fiorese e o Zeca, Sebastião e Julinho,
o ataque Júlio César, o Salazar, que é o tio desse Rodrigo, aí, do Internacional, diretor, Salazar, o Adãozinho e o Ademir Ribeiro. Nós estávamos ganhando 2-0 deles, eles empataram com um gol de pênalti. E o juiz não deu um pênalti a nosso favor, com a bola ia entrando, e o Espinosa botou de mão assim para fora. Aí terminou o jogo 2-2, eu fui falar, pô, o senhor não deu aquele pênalti, mas tá bom, gurizada. Eu viajo com o Grêmio o ano todo, eles não empatam com ninguém no interior, nem perto. Vocês empataram aqui, tá bom. Então, aí eu tive que rir quando ele disse, né? Porque era o futebol, e o Nerico foi um dos grandes centroavantes, que era o grande ensaiador. Ele era ensaiador de bateria do Imperador, foi do Ele tinha uma batida do completamente diferente Gondoleiro. dos outros. E era gozado assim, o Neri, quando ele ensaiava no Imperador ali. Não me esqueço ali, onde é a 0 hora, lá tem um posto de gasolina ali, o Imperador ensaiava. Ele saía para a rua. Aí, quando ele vinha com uma varinha e dava na orelha do cara. Sei que ele sabia como é que ele conseguia saber que o cara quem errou. E o Neri também foi do nativismo, que ele foi um dos acompanhantes do Renato Borghetti. Ele andava de bombacha ali no centro, nessa época ele fazia esses festivais, né? E o Neri sempre junto. Até hoje ele tem um filho dele que é ensaiador, agora está morando em Gravataí. Mas o futebol, para nós, assim, do Areal da Baronesa, ali onde tem a igreja do Pão dos Pobres, ali era o campo do Grêmio Atlético Marcelino. Eu joguei no Marcelino, naquela época, na Várzea, né? E aqui, o outro campo, o primeiro jogo varziano televisionado, foi ali onde tem o Hospital Porto Alegre, era o campo de Israelita. Foi Vila Federal e Farolito. Nós estava perdendo 1-0 e viramos o jogo, ganhamos 2-1. Foi o primeiro jogo, naquela época era TV Farroupilha, né? Foi a primeira. TV Piratini. TV Piratini. Josiane, essa é a primeira vez que tu vens ao Rio Grande do Sul? A primeira vez. Assim, sei que foi há pouco tempo e tudo, mas que não há uma diferença, assim, para a Bahia, para todos os seus conceitos, que a gente tem um ideal aqui de Bahia, que a gente sabe que não corresponde à realidade. Então, assim, desses contatos que tu tivesse aqui em Porto Alegre, o que tu achaste? Bom, Porto Alegre, a gente não pode, aliás, nenhum lugar a gente pode começar a pensar pelo estereótipo, né? Uhum. Então, eu vim desarmada, querendo conhecer o que fosse me colocado no caminho. E foi muito interessante. No primeiro dia, né, o meu impacto inicial foi com a experiência do Museu da Ilha, né? Sim, então, sim. aquela experiência fantástica daquelas mulheres, aquela luta por um museu comunitário, um museu de percurso, um museu de rua. Então, aquela experiência e a maneira como a memória negra, como a memória afro-brasileira, essa afrodiaspórica, como é que ela foi, como é que ela conquistou o seu lugar. Porque, até então, no trabalho era o recolher memórias sem esse direcionamento. Né? E como foi essa conquista, né? E aí o trabalho da Mãe Bia, né? Do Quilombo, e como ela conseguiu incorporar essas memórias afro no projeto do Museu das Ilhas. Então, aquilo, para mim, foi uma experiência muito forte, né? Foi um impacto, foi uma coisa muito boa. Conhecer o Quilombo da Resistência, conhecer o trabalho da mãe da Bia e das outras mulheres, e como elas se articulam, e o trabalho com essas memórias invisibilizadas, memórias silenciadas, e como elas trabalham para essa visualização, para essa memória ela ser escutada, para ela ser falada, para ela ser divulgada. E é esse o papel do museu. Né? Então, o trabalho do Museu das Ilhas, que engloba aquelas várias ilhas, né? E de Porto Alegre, então, aquilo, para mim, foi uma experiência muito forte para o início, para o meu primeiro dia, para conhecer a realidade. E, desde então, eu venho vendo essa Porto Alegre cada vez mais negra. Então,
as coisas estão caminhando assim, eu vou conhecendo cada vez mais essas experiências. Então, a experiência do quilombo, e aí fui vendo a experiência com o candomblé, a experiência com a umbanda, e ontem, ao chegar no mercado, aquela experiência do bará. Bará do mercado. Do bará Hoje do ela vai mercado. conhecer todos os lugares do Museu do Percurso. Eu vou fazer monitoria para ela. Uhum. Então, esse encontro com aquelas 7 chaves, né? Então, é uma dinâmica que, se você vem armado de estereótipos, de preconceitos, você não vai pensar que vai encontrar tudo isso em Porto Alegre. E aí você vai percebendo essa pujança, essa força dessas matrizes fortes, né? Então, é disso que eu trato, que me incomoda. O meu X da questão com a museologia é justamente essas falas que estão silenciadas, que têm muita potência. A gente não vai dar voz a ninguém, porque essas pessoas têm autonomia, têm vozes e tudo, mas trabalhar para que seja cada vez mais possível as oportunidades para a visibilização e para que essas vozes elas sejam ouvidas, né? Então, vozes desse tipo do Silvio Silvinho, como ela chama tão bonitinho, né? Esse Silvinho, né? Com esse tanto de carinho. É isso que me preocupa na museologia, esse lugar de docência, mas de ação docente. Eu chamo sempre que as pesquisas elas precisam ser pesquisa, mas também ação docente, porque isso a gente precisa levar para a docência, levar para a formação das turmas de profissionais da área de museologia. Profissionais da área de museologia precisam ter essa sensibilidade de escutar as várias vozes. Tem vozes que estão hegemonicamente aí postas, estão de sempre, mas tem outras vozes silenciadas e a gente precisa escutar essas vozes. Então, eu tenho feito um trabalho, tenho procurado fazer, e tenho colegas que estão nessa mesma dinâmica, nessa mesma dimensão, de buscar a compreensão dessas vozes silenciadas. Então, é essa a nossa preocupação. O Departamento de Museologia na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, ele é muito pequenininho, mas nós temos um grupo muito comprometido com essas ações, principalmente o trabalho que a gente vem realizando no Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal. Nesse museu, a gente tem procurado essa possibilidade dessas articulações, né? Inclusive, eu vou deixar depois com você, não trouxe aqui agora para mostrar por causa do peso, mas vocês vão receber um exemplar do livro catálogo da coleção de capoeira do Museu Afro, um livro que nós fizemos por muitos anos, foi um projeto de muitos anos, de pesquisa com estudantes de museologia e de outros cursos, e trabalhamos com pessoas ligadas à capoeira, várias pessoas do país entrando nesse livro, porque nós fizemos estilo roda de conversa, e dessa roda de conversa várias pessoas foram se chegando, então nós temos esse catálogo para deixar para vocês. Excelente. Ivonete, a gente falou sobre as crianças, adolescentes, mas tu tem uma outra ramificação aí, que é o movimento negro, que tu é bastante atuante. Sim. Há muito tempo, né? Não vou ficar fazendo muito cálculo aqui, senão a gente, né, Silvia, a gente começa a fazer cálculo de idade e tal. Mas há muito tempo estou aí na militância do movimento negro aqui no nosso estado, e eu considero assim porque o movimento negro ele é muito, há uma grande diversidade, né? A gente pode seguir pelo segmento cultura, mulheres negras, juventude negra e tal, mas eu me foquei mais na questão da territorialidade, na questão quilombola, pelo fato de ser uma remanescente de quilombos, né? Coloquei aqui, neta de parteira, benzedeira, filha de quilombola, aqui do município de Restinga Seca. Esse me voltar para a questão da territorialidade, da luta dos quilombos, me possibilitou estar na presidência do CODENE, que é o nosso Conselho Estadual aqui da População Negra, de 2001 a 2003. E a experiência nossa em trabalhar com os quilombos aqui do Estado, porque, na época, não se falava em quilombo, como a professora fala, dessa questão de vir despida dessa questão dos estereótipos, a gente cansou de ir em reuniões nacionais e até fora do Brasil e falar do Rio Grande do Sul, e as pessoas dizem, tem quilombo no Rio Grande do Sul? Tem negros no Rio Grande do Sul? Porque o que aparece para fora, né?
nas grandes mídias, nas propagandas, enfim, que aqui é uma terra de italianos e alemães, né? E que se toma muito chimarrão, que toma chopp, que se toma, mas não, os negros, de uma certa forma, ainda estamos invisibilizados. Então, essa estratégia da escuta, do recontar, de resgatar as memórias, eu acho que é estratégico, né, para a gente protagonizar esse Rio Grande do Sul negro e negra, né? E então me foquei muito assim na minha luta nesses anos na questão do reconhecimento das comunidades quilombolas. Foi a minha assim o carro-chefe da minha gestão no CODENE. Sim. Foi o mapeamento de 5 áreas, né, o reconhecimento e o mapeamento de 5 áreas quilombola aqui no Rio Grande do Sul, na época com a parceria com a URGS, né, com a antropologia da URGS, a antropóloga Ilka Boaventura, também da Universidade de Santa Catarina. Era governo Olívio, né, então, muito importante destacar que era um governo de esquerda que assumiu essa pauta, né, e nós conseguimos desenvolver um projeto não só no reconhecimento das comunidades e a titulação dessas áreas, mas também das políticas públicas para essas comunidades que, até então, estavam na invisibilidade. Hoje, nós somos mais de 157 comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul, reconhecidas, certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Esse trabalho nos possibilitou, em 2006, receber um convite da ministra Matilde Ribeiro, né, a primeira ministra do governo Lula na questão racial, Sim. que eu tive a honra de trabalhar com a Matilde, de 2006 a 2012, na CEPIR, coordenando aí nacionalmente o programa Brasil Quilombola, né? Então, fui para lá como gerente de projetos, a convite da Matilde, depois assumi a diretoria de projetos, depois, no governo Dilma, quando ainda a Luísa, ministra, já não está entre nós, né, mas que uma grande guerreira, deu uma contribuição muito grande, a ministra Luísa Bairros, e trabalhei com ela 1 ano, como secretária daí de políticas para comunidades tradicionais, da CEPIR, e foi uma experiência maravilhosa, né? Eu acredito muito no nosso povo, na nossa origem, na nossa raiz, na resistência e na força das mulheres. Sim. Porque, como eu viajei o Brasil inteiro, reunindo com comunidades, fazendo escuta lá embaixo do pé de manga, do pé de babaçu, né? Conversando com as comunidades, a força das mulheres negras é uma coisa assim fantástica, a criatividade do nosso povo. As estratégias que são desenvolvidas para a questão da autossustentabilidade, né, ainda muito com base nos conhecimentos e na matriz africana, ainda trazida do continente africano, muitos conhecimentos muito vivos dentro das comunidades quilombolas. Sim. Considero os quilombos, assim, você que é da área da museologia, eu considero os quilombos celeiros. Sim. Da nossa memória, da nossa ancestralidade, da nossa identidade. Eu vi muito isso na prática do artesanato, das danças, da música, forma de resistir, de garantir a sua ressignificação, porque a gente vive um momento na nossa sociedade que tudo que vem de fora é melhor e vem no sentido de diminuir, não, o que é local não é tão importante, né? O importante é o que vem pelas grandes mídias, né? Então, acho que a gente é um momento assim foi uma experiência de resistência. Acho que a gente está vivendo, para fechar, Janice, um momento assim de nos fortalecer, de não deixar essas conquistas se perderem, né? A gente está nesse momento de ataque, como foi dito aqui, né? Então, recontar histórias, relembrar, contar para os mais jovens, sabe? Eu acho que é fundamental para a gente continuar essa nossa luta, continuar com essa garantia de inclusão social, de identidade, de respeito às diferenças. Nós estamos num momento que a gente precisa cada vez se reafirmar mais em relação a isso. E não perder a esperança. Não perder a esperança, né? A defesa da democracia incondicionalmente. Incondicionalmente. Gente, nós estamos chegando no final do programa. Fazer uma rodada de despedidas, né? A todos. Eu agradeço a presença de todos vocês no programa. Foi um belo debate, né? A gente foi bem feliz hoje. Silvio Aquino. Agradecer esse nosso encontro, muito bom. Mas, no final,
assim, nós estávamos esquecendo da nossa Associação de Jurados de Carnaval e Eventos Populares do Rio Grande do Sul. Acho que foi a primeira no Brasil que nós fundamos no ano de 2000, e tu foi a secretária. Tu fez a primeira ata. E ele não esquece. Então eu fiquei porque até no dia lá, fizemos lá no Galpão da Câmara, vamos fazer nós já julgava antes no interior aí, Santa Catarina, mas não tinha associação. Aí eu não me esqueço, vamos fazer uma diretoria, e então vamos fazer uma eleição, a Janice e a Jovita. Não tem eleição, é o Silvio presidente. Claro, tem que ser. Então nós ficamos, porque até 2013, depois agora deixei com outro pessoal. Mas foi um prazer, né, a gente se encontrar aqui novamente. A Ivonete, grande amiga, e a senhora também, mas foi uma satisfação. E até os próximos programas, outra hora a gente se encontra novamente. Com certeza volta. Josiane. Bom, foi muita alegria e emoção, né? E que a gente sempre transforma em esperança, né? Que a gente não esmorece. A gente está aqui pensando adiante e com muita esperança nas crianças e nos adolescentes, nessa turma jovem, que a gente tem muita esperança com o sustentáculo dessa geração anterior, a geração do seu Silvio, a geração das crianças. Então, é essa esperança que nós que estamos aqui neste meio, como adultos, digamos assim, né, nós, pessoas adultas, precisamos ter essa dimensão de esperança dos mais velhos e a esperança nas pessoas mais novas, né? A esperança. Muito bem. Eu queria assim, também agradecer esse momento, né? Acho muito rico essa troca que a gente estabeleceu aqui, Janice. Esse teu programa está de parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu sou parceira, inclusive, para começar a garimpar grandes nomes que aparecerem em Porto Alegre, para a gente convidar para estar contigo aqui, porque é um momento importante. Eu gostaria de, antes de terminar, dizer que, se a gente está falando de resistência, a gente está falando de identidade no resgate em Porto Alegre, rapidamente dizer que tem dois exemplos assim que eu vejo nesse momento de resistência. É o quilombo aqui do Quilombo do Mocambo, da Elaine, né, que agora se auto-identificou como um quilombo urbano, né, aqui próximo ao Largo Zumbi dos Palmares, ali, o Mocambo. Então, está ali resistindo. Né? E também destacar um projeto que a gente está apoiando, de iniciativa do vereador Comaceto, aqui na Câmara de Vereadores, do busto Oliveira Silveira. Ai, que maravilha. É um projeto que ele nos chamou para a gente contribuir. Nós vamos, inclusive, ajudar aí a construir um seminário com o movimento, que eu já quero, de antemão, convidá-los a todos para contribuir nesse seminário, que a gente deverá fazer no mês de março, para discutir. Vai ser aberto um edital para que os artistas se habilitem a elaborar um projeto para o busto Oliveira Silveira, na cidade de Porto Alegre, que é um resgate para a nossa cultura, já que a gente está falando de identidade. E dizer, para fechar, resistir, ressignificar, resgatar nossa identidade, eu acho que são assim elementos fundamentais para a gente continuar caminhando em frente, pela inclusão social, por igualdade, por respeito, por dignidade. Muito obrigada. Eu agradeço a audiência do Ricardo Costa, da Rita Escobar, do Mauro Rocha, que sempre acompanham o nosso trabalho. Nós voltamos na próxima terça-feira. Muito obrigado pela audiência e até lá. Até lá. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.